com Deus. É a gente estar ligado a Deus. E que essa conexão ela só é possível através de uma comunhão profunda com o Senhor. Certo? Falamos sobre o propósito da oração, né? A própria intercessão por outra pessoa, por uma situação. O propósito da oração é a comunhão com Deus, experimentar a presença de Deus e ter o socorro de Deus, ou buscar o socorro de Deus. Falamos sobre respostas de oração, né? Que Deus pode falar assim, não, espere, é bem de prática falar sobre isso, né? Que a gente também tem que orar sem cessar, né? Até que a coisa aconteça, até que alguma coisa aconteça, e nem sempre o que vai acontecer vai ser o que a gente quer, o que a pessoa da qual nós estamos colocando em intercessão quer. É o que Deus quer que vai acontecer. E a gente tem que estar sensível de tal forma à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, de que esse acontecimento da nossa intercessão, né, ele não deve nos frustrar, nem nos parar, né? E aí, eu citei o texto de Apocalipse 5:8, que fala do valor das orações para o nosso Deus. O Deus de toda a criação, o Deus do começo, do meio e do fim, aquele que virá, né? Que Ele recolhe as nossas orações em taças de ouro, e que isso é como um incenso agradável a Ele, é um incenso, é uma oferta. Então, a oração, né, seja ela qual tipo for, de petição, de gratidão, né, de amor, de intimidade com Deus, toda oração é recolhida pelo Senhor, porque Ele valoriza cada oração, da mais confusa à mais clara e à mais explícita, porque oração é um tesouro para o nosso Deus, é oferta de amor, né? E comentei também sobre que Deus se importa tanto com a oração daquele que está ligado a Ele, que às vezes, né, Deus ouve mais a oração de um e de outro, não porque Ele faz acepção de pessoas, mas porque Ele honra quem ora de forma entregue, de forma íntegra, com amor no coração por Ele. Aí eu dei o exemplo de Jó, né? Porque ele orou, falou com Deus e Deus falou para o amigo de Jó que ia ouvir Jó. Se o teu amigo interceder por você, talvez você se salve. Apesar de tantas palavras eloquentes, né? E a gente encerrou falando sobre como orar. Eu falei sobre sozinho e em unidade, né? No coletivo ou sozinho. Então, fiz um resumo dos tópicos. E aí, agora, encerro essa retrospectiva falando a primeira coisa que eu falei ontem. O intercessor tem que ser apaixonado, arriado os 4 pneus por Jesus. Ele tem que fluir de amor pelo Senhor, né? E esse apaixonado que eu falei diz respeito a um amor ardente. Um amor que não deixa, né, de ter empolgação de estar na presença dele, de ter animação de estar na presença dele. Ele não deixa de ser quebrantado, ele não deixa de ansiar por estar com o Senhor, né? Então, esse é o intercessor apaixonado, que tem vontade de ouvir o Senhor todos os dias, de falar com Ele todos os dias, porque uma pessoa apaixonada não consegue ficar sem ver o outro, sem estar com o outro. Eu me lembro no começo do meu namoro, quando eu me apaixonei, porque eu me apaixonei por Oscar um pouquinho depois dele por mim, né? Na nossa história. Mas, quando eu percebi que estava apaixonada, né, eu queria vê-lo todos os dias. E eu ficava ansiosa, porque eu queria encontrar com ele. A gente tinha, então, combinado que todos os dias, pela manhã, muito cedo, a gente ia junto no trabalho. A gente trabalhava no comércio, então nós não tínhamos transporte, e a gente podia até ir de ônibus, mas era tão próximo aqui, eu morava aqui em Católica também, que a gente queria ir a pé. Então a gente saía mais cedo para ir a pé conversando, né? Então eu quase não dormia, porque eu queria que amanhecesse o dia, queria tomar meu banho, mais do que ir para o trabalho, eu queria ir para o trabalho com ele, né? E no dia que a gente não se encontrava, eu realmente chorava. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito. Naquele tempo não tinha celular para ficar ligando, né? E tal, e no outro dia eu encontrava com ele chorando, abraçava e disse, mas o que foi? Eu não morri, eu estou aqui, eu digo, eu fiquei com saudade de você. Então, a gente tem que ser apaixonado por Jesus. Amém? Eu sou durona, mas aí quando o coração é tomado, acabou. Toda a dureza sai e eu viro um pote de manteiga derretida.
aqui a direção bíblica, né? Em 1 Tessalonicenses 5,17, eu vou pedir sempre que a primeira pessoa que achar pode ler, tá bom? Para a gente ganhar tempo. 1 Tessalonicenses 5,17. Olha que texto novo. Orai sem cessar. Uma frase tão pequena, tão poderosa, tão profunda que o apóstolo Paulo traz para nós. E é só isso, e tudo isso. E o que quer dizer isso? Quando nós devemos orar? Sempre. Né? Se acordou, você já pode orar. Né? E por isso que orar sem cessar, a gente vai orar. Quer dizer, se eu vou orar o tempo todo, né? E tudo que eu estiver fazendo, se eu consigo conciliar a atenção, e desculpem homens, eu sei que mulheres têm mais facilidade, não estou dizendo que todos os homens não conseguem, mas normalmente o homem tem que parar para fazer uma coisa e não dá para fazer. Eu estou dirigindo, aí eu agora vim, gente, eu vim dirigindo assim, orando sem cessar, porque eu saí dali, mas eu não conseguia parar. Eu fui em casa pegar a mochila orando, entrei orando, saí orando, vim para cá orando, né? Mas se você não tem essa condição de conciliar, mas assim, sempre que você tiver um intervalo, ore. Eu me lembro que eu trabalhei aos meus 16 anos, uns meses em São Paulo. Eu fui morar com um tio meu e ele me ensinou um trabalho muito legal, era tipografia. Ele tem uma gráfica e eu trabalhava na gráfica, eu fazia o trabalho de tipógrafo, né? Fazia blocagem. E sempre tem máquinas, você não pode trocar letras, como naquela época gráfica, então quando imprimia, se você trocava uma letrinha, você perdia todo o material, era uma coisa muito séria. Né? Então, naquele momento, assim, eu tinha que me concentrar muito. Mas foi uma época da minha vida assim, que eu queria orar direto, eu sentia necessidade de falar com Deus. Eu me senti desesperada naquele momento da minha adolescência. E o que eu fazia? Eu terminava uma parte que eu tinha que atingir uma meta na blocagem, na tipografia, e eu ia no banheiro. E eu lembro que uma vez eu falei assim, você está com algum problema de você está indo médico? Eu tive que dizer para ele o que estava acontecendo. Ô tio, é porque eu tenho que me concentrar e tem hora que eu preciso tanto falar com Deus que eu tenho que ir no banheiro. Aí eu vou no banheiro e fico lá falando. Aí eu falo para você, então Senhor, depois eu volto. Aí eu ia para lá e depois eu voltava. Então a gente tem que fazer as possibilidades. Orem sem cessar, tá certo? Salmo 55, 17. Salmo 55, 17. Eu espero que, eu disse que esse cursinho que a gente está fazendo aqui é como a entrada de um jantar ou de um almoço que a gente vai para o restaurante e agora tem esse negócio de entrada. Tá certo? É para a gente ficar com muita vontade de buscar mais ao Senhor. Quem achou pode ler. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá minha voz. Qual é o tempo que a gente tem que fazer? De tarde, de manhã. Então, a gente pode fazer em cada momento do dia, né? A gente busca o Senhor. A gente lembra de Daniel, que a Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. Certamente, ele fazia esses intervalos, né? Manhã, tarde e noite, para orar como quem faz uma refeição. As refeições primordiais do nosso dia que a gente faz é o quê? Café, almoço e jantar. Uma coisa interessante que eu vi aqui é que ele fala que farei as minhas queixas e lamentações. Então, em todo o tempo, tudo que eu quiser falar, tudo. Né? Então, é isso. E a gente falou ontem que o intercessor ele tem que tirar tempo para ele mesmo. Que a gente tem aquela tentação de estar o tempo todo orando pelo outro, orando por uma situação, porque o intercessor ele sempre tem uma lista de oração. Ele está sempre cheio de direcionamento de Deus, mas ele não pode deixar de ter o autodirecionamento, né? Ele não pode deixar de ter comunhão, de orar por ele, né? Para a sua comunhão com Deus. E aí o salmista fala que está ali fazendo as queixas. Eu me lembro de Abacuque, que quando foi orar, né? Foi orar dizendo, até quando, Senhor? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Então, a liberdade na intimidade com Deus, né?
a gente não pode perder, porque ontem também eu falei sobre isso. A oração da gente tem que ser honesta. Deus sabe o que está se passando. Deus sabe quais as nossas frustrações e quais as nossas queixas. Então não adianta não falar. É melhor falar com Ele. Amém? É melhor falar com Ele, porque Ele já leu seu coração. Se você não falar com Ele, você vai querer falar para alguém. Se não falar para alguém, você vai implodir. Alguma coisa na sua saúde vai acontecer. Então a gente tem que falar com Deus tudo o que a gente precisa. Amém? Outro momento, Jó 8:5, um pouquinho antes aí. Jó 8. Mas se tu, de madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia. Pronto, aí ele continua, né? Sobre agora o comportamento. Se for escuro, reto, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Então, outro momento que a gente pode buscar é aonde? Madrugada. Aí Provérbios diz: eu amo os que de madrugada me buscam, os que de madrugada me buscam, me acharão, me encontrarão. Há os pentecostais que dizem assim, ó, de madrugada a filha é menor, né? Os pentecostais dizem assim, olha, 3 horas da manhã, hora do anjo. O anjo passa de 3 horas. Eu costumava brincar com isso quando a gente fazia as vigílias, que eu dizia, a gente não pode terminar a vigília aqui, só é até 5, porque de 3 a hora do anjo. O anjo passa de 3. Depois que o anjo passa, que move as águas, a gente só quer sair quando o dia amanhece, minha gente. Então espera a hora do anjo. Então, mas brincadeiras à parte, né? A madrugada, quem já buscou o Senhor de madrugada aqui? Né? É tão precioso. É um silêncio do mundo. O mundo está dormindo, aparentemente. Né? E você acorda para falar com Deus. Eu gosto muito de uma música de Ludmilla que ela fala, né? Alta madrugada, já estou deitado, mas Deus me chama. Gente, não tem nada mais precioso que o Senhor falar, pronto, todo mundo se acalmou. Agora vem conversar comigo. O interessante é como nós somos despertados na madrugada. Né? Intercessores principalmente. Eu não estou dizendo que isso é um detector de intercessor. Eu louvor, né? Mas pela madrugada, eu me procurando, tu falando comigo. é desse jeito. Então a gente precisa dar uma mensagem maravilhosa. Mas não tem que cantar tudo não. Mas é isso aí. Mas esse chamado do Senhor não é detector, não é todo intercessor que sou só intercessor se eu acordar de madrugada. Não, mas é algo bem característico, há uma sensibilidade maior, né, em pessoas que são bem conectadas com o Espírito Santo, e acontece esse tipo de coisa, tá certo? 1 Timóteo 2:8. 1 Timóteo 2:8. Deixa eu anotar. Pronto. Alguém pode ler? Pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda. Sem animosidade, sem espírito eufórico, né? Então, eu acrescento aqui, né, não só orar quando, mas orar onde? Onde nós devemos orar? A gente não pode ter limitação ao chamado de Deus, nem vergonha de orar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Nós somos um país livre, né? E aí eu me lembro que anos atrás, quando houve um grande avivamento na Coreia do Sul por causa da oração, e uma marca da Coreia do Sul, da igreja da Coreia do Sul, é a oração. Né? Se fala muito sobre oração, as pessoas quando vão lá querem ver o que acontece na oração da Coreia. Né? E eu lembro que a gente ouvia falar que muitos coreanos eles
eram tão ousados na oração que eles ficavam orando de joelhos na rua, no meio urbano. Eles se ajoelhavam e eles ficavam orando. E algumas pessoas incomodadas diziam: o que você está fazendo? Eu estou orando por sua vida. Eu estou orando por sua vida. E muitos paravam e começavam a chorar, porque acreditavam que tinha alguém pedindo a Deus por aquela pessoa, né? Então aqui, quando o apóstolo Paulo fala, né, quero, portanto, que os homens e os varões orem em todo lugar, levantando mãos constantes, não de uma forma, como é que a gente pode dizer, na carnal, para mostrar para as pessoas que eu estou orando, e ao invés de estar falando com Deus, eu estou pregando, e estou pregando bravo. Não era isso que Paulo estava falando. Levante mãos santas, corações sinceras. Então a gente pode orar em público. Amém? Podemos orar em público, né? Então, quando eu comecei a faculdade de comunicação social, antes de chegar lá no meio, eu me lembro que o pessoal disse assim: esse setor que você vai é péssimo, viu? Ser cuidado lá na faculdade, era de noite, né? Muita gente que gosta, né? De uma droguinha e não sei o que, eu falava muito assim. E na primeira semana que eu fui, a minha professora de sociologia era crente. Quando ela descobriu que eu era crente também, a gente saiu da sala, terminou a aula e a gente estava ali no pátio, estava lotado de gente passando. Ela disse assim: vamos orar? Eu disse: bora. Aí ela chamou os alunos disseram: não, para a professora de sociologia: vem cá, a gente vai orar, vem cá. Ela é bem assim: vem cá, vamos orar. E eu digo: essa professora é doida, eu gostei. Eu gostei dessa professora. E a gente foi e fez uma oração naquele pátio. Então, o resultado: todos ali, logo no começo do curso, souberam que eu e aquela professora éramos crentes, né? Então, a gente estava ali pronto para qualquer chacota, mas para qualquer vida que nos procurasse, para que a gente pudesse aconselhar. Então, orar em público também é importante, tá certo? Acredito que é Mateus 6, que Jesus fala sobre orar em secreto. Não é isso? Quem achou pode ler. Porém, quando orares, vai para teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Pronto. Então, nós temos que orar em secreto também. Isso tem a ver com o que a gente falou ontem no último ensinamento, né? Orar sozinho e orar em unidade, orar em comunidade, né? Como eu disse, algumas coisas aparentemente são de praxe, mas eu quero que, conforme a gente vai lembrando, conforme a gente vai revisitando esses ensinamentos, a gente lembre do quanto a gente tem praticado. O quanto a gente tem feito isso. Entende? E quais as motivações? Se eu tenho feito da forma certa, como a Bíblia está dizendo que eu tenho que fazer, quando eu vou orar em público, né? Então, eu me preocupo em a gente ter a consciência da preciosidade da oração pública, por exemplo. Né? A gente aqui está fazendo agora a campanha de oração, que já começou assim, uma bênção tremenda, né? Mas eu me preocupo porque às vezes eu percebo que tem pessoas que usam esse momento para falar coisa do seu próprio coração, para que outras pessoas ouçam. Então, na oração, ao invés de eu estar falando com Deus, eu estou falando coisas que eu quero que as pessoas saibam. E a gente perde a honestidade, perde um momento tão precioso de oração, de interceder, de orar pelo que é devido, com o coração naquilo que Deus quer que a gente fale, que a gente ore, e não de forma carnal, né? Então, a gente precisa prestar bastante atenção nessas coisas, tá certo? Então, eu quero que a gente leia agora Ezequiel 22:30. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Eu gosto muito dos profetas maiores, de aprender com os profetas maiores. Jeremias, Ezequiel, Daniel, né? Então, esse texto eu vou ler. Ezequiel 22:30 diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei.
Daniel já estava no exílio. Enquanto Daniel estava lá na corte, Ezequiel estava no meio do povo exilado, pregando para o povo exilado. E pasmem, o povo que estava no exílio estava com orgulho, achando que estavam ali justamente porque eles eram muito santos. Eu sou o povo de Deus, os anciãos diziam, nós somos povo de Deus, nós não vamos baixar a cabeça dos pecados. E Deus levanta Ezequiel. E ali Deus fala, né, para ele, olha, eu estou contra o povo. Eles estão praticando coisas horríveis, eles roubam, eles causam violência ao aflito, ao necessitado, eles estão oprimindo sem razão. Lá, os que ficaram ainda, que ainda não foram levados ao cativeiro, eles não se dobraram. Lá, eles estão maus uns com os outros. E eu busquei uma pessoa que estivesse orando. Essa brecha, esse muro, não era um muro que tinha que ser restabelecido, ele estava sendo destruído, ainda faltava muita coisa para destruir. Foram 70 anos que destruíram e acabaram esse povo, para depois vir Esdras, Neemias. E Deus fala, eu busquei em mim, que estivesse na brecha, que tapasse o muro a favor dessa terra, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Então, a pergunta para nós, agora eu já vou tocando num ponto mais neurálgico, digamos assim, né? Os nervos da gente. O quanto nós estamos dispostos a tapar a brecha. Jesus está voltando. A igreja está se corrompendo. Ao invés de santificar, a noiva de Cristo está se entregando. As maldades do mundo estão se igualando ao mundo. E quantos de nós estamos dispostos a clamar, Senhor, não destrói. Senhor, muda a condição. A chorar, né, pela igreja, pela noiva e pedir que o Senhor restaure. Não com ódio, não com partidarismo, não com politicagem, não com oração imprecatória, mas com oração de amor, com coração intercessor, pedindo que o Senhor mude a sorte daqueles que estão puros de coração. O Senhor conta com a gente. O Senhor conta com vocês. Essa turma que está aqui, eu creio, é um levantar de Deus para a gente se unir a uns pouquinhos. Eu não vou chamar de gatos pingados, porque com Deus é maior. Ele procurou um. Se um se colocar na brecha, Deus faz a obra. Amém. Mas Deus conta com cada um de nós. São muitos que o Senhor quer colocar na brecha. E que nós estejamos dispostos a orar, a começar da nossa igreja. Porque se a gente começa em casa, o povo é grande. Então, ore pela sua igreja. Amém? Amém. Então, vamos lá. Por que nós devemos interceder? Obviamente que por pessoas. Atos 4, do 29 ao 31, eu vou ler, que o texto está impresso aqui, tá certo? Para a gente ganhar tempo. Agora, ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Atos 4, 29 ao 31. Verso 30. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Verso 31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Né? Então nós temos outros exemplos, Atos 13, 3, João 17, que é a oração sacerdotal, e João 42, 8, quando João ora pelos seus companheiros. Então, por quem nós devemos interceder? Nós devemos interceder pelas pessoas. A gente não está falando ainda sobre o que, mas aqui especificamente, ele está orando para que o poder de Deus encha o povo de Deus, encha eles, para que sinais e prodígios se cumpram. E agora no caso eles estão orando, né? Orando, dizendo, meu Deus, a gente está aprendendo a tua palavra. A tua palavra é poderosa, ela é fato de teus gumes. Então não nos deixa pregar sem a tua direção, porque pessoas vão ouvir para rendição e pessoas vão ouvir para moderação.
Mas tem que ser a palavra do Senhor, né? E orando, Senhor, o Senhor fez isso com os discípulos. O Senhor usou para curar, o Senhor usou para libertar. Então a culpa não está no Senhor, é o mesmo Deus que a gente serve, a culpa está em nós. Nós é que não estamos buscando ao Senhor. Né? Então nós devemos orar pelas pessoas, orar pela igreja. Devemos orar por situações. Josué 10, 12 ao 14. Diz assim, Josué 10, 12 ao 14. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, em público: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Al-Jalon. Verso 13. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele. Atendendo o Senhor assim a voz de um homem, certamente o Senhor pelejava por Israel. E a gente tem outros exemplos, vou citar para quem quer anotar, mas eu acho que a Valéria está gravando hoje. Gênesis 19, 17 ao 22, Gênesis 20, 17, Êxodo 9, 27 ao 33, Tiago 5, 16 ao 18. Então, orar por situações, né? Veja que aqui Josué, ele não orou por uma pessoa específica, ele orou pela situação da guerra. E ele foi tão ousado, direcionado, porque não basta ser ousado. A gente pode falar o que quiser, com muita ousadia, mas a questão é falar com ousadia o que Deus quer. O que Deus quer. Sol para, lua para. Quem foi isso? Atraso do dia. Parou tudo. Para ter mais de 24 horas, o povo ganhar. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Amém? Então tem coisas que a gente tem que orar pela situação, né? Pela empresa. Orar não por pessoas, mas pela atmosfera, pelo ambiente. Entende? Então, de vez em quando eu vou trazer mais ilustrações relacionadas a mim ou à Bíblia Sagrada, porque é o que eu mais conheço, para eu não ficar usando coisa que eu não estou a par totalmente, né? Mas quando eu trabalhava com 17 anos de idade, no comércio e tudo mais, algumas pessoas já ouviram falar sobre isso, eu andava a pé da Prata, eu morava na Bela Vista e trabalhava no centro, bem na Marcial Pinheiro. Então eu ia a pé quando tinha dia de ônibus, graças a Deus, porque eu orava tanto. Eu orava cedo e orava muito, eu orava todo o caminho. Todo o caminho. Né? Eu orava balbuciando, falando com Deus. Então naquele tempo a gente não tinha fone de ouvido, celular, então todo mundo achava que era doida mesmo. Hoje em dia a gente olha a pessoa assim falando que às vezes está com fome. Está falando com alguém no celular. Naquele tempo não tinha isso. Então eu vinha conversando, Senhor, obrigado por esse dia, né? E tal. Orando, até sabendo um monte de gente. Quando eu chegava na porta da loja, né, antes de entrar, eu falava, Senhor, eu entrego ao Senhor esse ambiente. Eu entrego aqui essa loja. O Senhor sabe que eu preciso vender. Era desse jeito. Todo dia. Né? E entrava e saía a minha sessão. Eu ia na minha sessão, batendo a mão nas araras, assim. Ó, Senhor, eu preciso vender. Senhor, faz eu vender a peça mais cara. Deus imagina. Senhor, manda, não sei o quê, não sei o quê. Tá entendendo? 17 anos, uma fé simples. E eu tenho orado, Senhor, eu quero essa fé de volta. Eu quero a fé simples na minha vida. Eu quero não mais ceder às vozes de quem quer me engessar. Porque esse é o Deus que eu conheço. E Deus fazia a obra. Às vezes era uma vida, mas era a vida. E os vendedores mais velhos e tudo, mais experientes, que entravam se benzendo, dizendo, ixi, mas amostrada, mas só quer ser santo. Eu digo, não é que eu sou. A Bíblia diz, não é que eu sou melhor que você. Santo quer dizer separado. Então eu sou separada. Você não se pensa? Pois eu estou orando. E a minha roupa eu não tinha farda. Eram as mesmas roupas que eu ia, porque eu tinha dinheiro para comprar roupa nova. Era a roupa da minha mãe, era a do meu pai. Bem maior que eu. Botas Zebu, já conheceu da feira? Elas botam para você ir, né? Capinar. Era assim, a minha moda era. Era top. Quem queria comprar com essa menina doida, né? Mas entrava os pés rapados, chinelinho de dedo, que juntava o dinheiro embaixo do colchão. Não era cheque, sem fundo, não. E os vendedores não queriam pegar essas pessoas precisando dizer, vai, minha filha,
e eu ia, e aquela pessoa comprava a peça mais cara da loja. Deus responde orações. Amém. Por situações, Deus responde. O Senhor abre porta. O Senhor fecha a porta. Deus faz. Amém? Amém. Então, ore por situações. Vamos orar por nações e por povos. 1 Samuel 12, 19 ao 23. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, pois a todos os nossos pecados acrescentamos este mal, de pedirmos para nós um rei. Respondeu Samuel ao povo: não temais, vós cometestes todo este mal, contudo, não vos desviais de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor de todo o coração. Não vos desvieis atrás de ídolos vãos, para que nada vos proveite, nem poderão livrar-vos, porque são inúteis. O Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprova o Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, e eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Então o povo pediu para a oração de Samuel pela nação de Israel, que tinha errado, querendo um rei. Saul foi um mau rei, mas Samuel disse: Deus me livre de pecar, de não orar por vocês. Então nós devemos orar pela nossa nação, devemos orar pelas nações. Então outros exemplos, e a gente vê nos pequenos e nos grandes profetas, muita oração e palavra de Deus para outras nações, né? E a gente vê nas viagens missionárias de Paulo, enfim, temos que orar pelas nações, tá certo? Jeremias 29, 7, Êxodo 32, 30 ao 33, Salmo 2, 8, Salmo 122, 6 ao 9, 2 Crônicas 7, 14, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome e tal. Então, nós precisamos orar pelas nações. Nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor mude a condição das pessoas, mesmo sabendo que coisas são propósitos de Deus em cumprimento. A gente vive dias que a gente, se acompanhar direito, eu não acompanho tudo para não ficar pneu. Porque tem muita coisa acontecendo no mundo inteiro, vocês sabem disso. Muita coisa está acontecendo, coisa que a gente nem sabe, porque nem a mídia chegou. Eu acredito que a coisa é bem pior do que se mostra. Então, muitas guerras, né, rumores de guerras, e a gente parece que está sempre numa iminente guerra mundial. A gente não sabe, né, de como será até o domínio unificado do anticristo. Mas a gente está andando, não sei se vocês percebem isso, como anestesiados. Realmente, como Jesus disse, como nos dias de Noé. Noé gritava sobre o dilúvio, Noé proclamava, mas não só isso, ele se comportava como quem sabia que o dilúvio vinha, porque obedecer a Deus e construir uma arca daquela, anos de construção, anos de fé, porque o dilúvio viria, e Jesus é bem claro que ele fala, como nos dias de Noé, nós estamos falando e vocês não estão acreditando. Estão vivendo como se nada fosse acontecer. E a igreja está desse jeito. Não é o povo do mundo. É a gente. Nós não temos orado pelas autoridades, intercedido. Não é oração assim, de 2 minutos que a gente faz no culto de oração da quarta-feira, não, minha gente. Eu estou falando da gente se ajoelhar e orar e chorar. E clamar. Porque as vidas estão se perdendo a passos largos, indo para o inferno. E nós precisamos orar. Precisamos clamar pelos líderes. Precisamos clamar pela igreja que está sofrendo. Minha mãe chegou de viagem. Eu vou precisar encerrar com esse testemunho e nós vamos orar, porque eu quero ser fiel ao horário. E ela decidiu, com o meu padrasto, o pastor Davi, voltar para São Paulo. Então ela veio para resolver as questões da casa, para alugar, ela não vai vender e tal. Mas eles estão trabalhando numa missão hoje que se chama Missão Aprisco. Esse lugar é um lugar que recebe refugiados de guerra. E agora, esse ano, eles decidiram receber só fugitivos de países perseguidos, cristãos. Eles recebiam não cristãos também.
Mas aí o aprisco estava virando como uma guerra de etnias, porque viam muçulmanos e eles abraçavam, viam cristãos, e mesmo dentro de um contexto de salvação, assim, física para eles, né, por causa de perseguição política, coisa assim, né, eles estavam se pegando lá dentro e estava difícil de administrar. E como há agora uma parceria com Portas Abertas, então eles têm em total sigilo pessoas específicas que estão fugindo do Afeganistão, do Sudão, né? E agora também, eles não podem falar nome nem nada, mas uma mulher conseguiu fugir e aí teve todo o processo ajeitado, né, pelo Portas Abertas e outras parcerias, de forma que ela conseguiu vir para o Brasil. E ela foi lá para Aprisco. Só que ficou o marido e os filhos. E eles resolveram mandar ela, né? E ela foi fazer uma ligação de WhatsApp, de vídeo. E lá, o marido falando com ela, alguém passou por trás dele e viu no vídeo que atrás dela tinha uma cruz. Ela foi falar com ele na frente da capela. E eles são direcionados para não orar ali próximo, mas ela estava tão ansiosa, certamente, que ela não percebeu onde ela estava. Resultado: essa pessoa que era da família entregou. O marido dela disse: olha, a mulher dele está em lugar de cristãos, ela é cristã. Então está levando. Trancou os 5 filhos dentro de casa e disse: ninguém sabe, e ninguém entra. E as crianças morreram de fome. Eu estou dizendo isso para esses filhos, porque a gente não sabe a mesma tempo o que o povo de Deus está passando. E essa mulher agora está sendo tratada por psiquiatra, por psicóloga, porque ela só diz: eu mantenho minha família. Ame-nos. Deus conta conosco. Tem muita coisa para a gente orar. Tem muita gente que está precisando. Muita gente. E só um intercessor vai ter a sensibilidade de interceder com o coração. E a sua oração chega no supremo. A sua oração chega no chafão. A sua oração chega no sertão. Às vezes os nossos pés não são. Mas eu não sei de quem é a fase. Mas diz que a oração é como um fuzil que a gente não sabe aonde a gente pode atingir, mas que vai muito longe. E o Senhor quer nos usar, tanto em Samaria como em toda a Judeia. Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e toda a Samaria, até os confins da terra. Amém? Eu encerro com esse testemunho, pedindo inclusive que vocês coloquem também a vida deles em oração, porque eles foram reavivados pelo Senhor nessa missão. Amém? Então, eu quero convidar agora a Célia para fazer a oração de encerramento e amanhã a gente está de volta aqui. Amém? Senhor, muito obrigada por esse momento tão maravilhoso da sua presença. A gente está tendo a oportunidade de aprender mais sobre intercessão. E o nosso clamor, a nossa oração é que não fique apenas na teoria, mas levemos isso para a prática, no nosso dia a dia, na nossa casa, e vençamos o sono nas madrugadas quando o Senhor chamar, tira toda a resistência do nosso coração, que o clamor que está no teu coração, por situações, pelas nações, por cristãos perseguidos, Senhor, por tantas outras coisas, arda também no nosso coração, de maneira que nos coloquemos de joelho, dependendo de qualquer coisa, qualquer hora, em qualquer lugar, Senhor. Usa-nos, Pai, que haja, Senhor, uma paixão ardente, como tua serva falou ontem, no nosso coração, pela mesma paixão que há no teu coração, Senhor. E aquilo que arde no teu coração, arde no nosso, Pai. Que o nosso coração bata
na mesma vibração do céu, por aquilo que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus, que esse curso levante intercessores de fato, meu Senhor, com o coração inclinado, quebrantado, Senhor, humilhado, diante da tua presença, para que o Senhor mova a sua mão naquilo que o Senhor deseja mover, naquilo que depende das nossas orações, não que depende, mas que o Senhor conta com as nossas orações, Pai. Nos levanta como intercessores de fato, para a tua glória, e que o teu mover aconteça na nossa igreja, ao redor da nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação, no nosso país, nas outras nações, Senhor. Conta conosco, Pai, em nome de Jesus. Que esse curso seja apenas o início, ó Deus, da nossa vida, Pai, e que haja sede e fome cada dia mais, para se aprimorar, para querer, para desejar, para orar, para buscar, até que o mundo veja o Senhor em nós, até que os nossos olhos vejam a tua ação e o teu mover na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém.